Olá, aqui é a enfermeira Keila Moraes. Estou aqui para mais um vídeo sobre saúde natural para nosso canal. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar com vocês sobre aquilo que prejudica a nossa saúde, aquilo que pode ser um empecilho no seu dia a dia para que você desfrute de uma saúde plena. E o nosso foco hoje vai ser em relação à alimentação. Sabemos que nos hábitos da nossa sociedade hoje, em que todos trabalham muito, tem muitos afazeres, tem pouco tempo, as pessoas têm priorizado a alimentação do estilo fast food, aquilo que você já compra pronto, os embalados e os empacotados, os processados, ultraprocessados. Só que isso tem um preço. Aquilo que às vezes pode parecer uma solução mágica, agora vai ser muito mais fácil para cozinhar porque vai ser rápido, já está semi-pronto, é só esquentar, é só pôr no micro-ondas. Só que tudo tem um preço. Então você pode até diminuir o tempo no preparo do alimento. Só que às vezes você vai ter que gastar um tempo depois para a reparação da sua saúde, porque você vai perdendo saúde quanto mais você ingere esses alimentos processados. Como falamos no vídeo anterior, o nosso Criador nos fez e já deixou no meio ambiente, no meio que Ele nos colocou, tudo que nós precisamos para ter boa saúde. Então, Ele nos deixou já os alimentos. E nós temos alimentos prontinhos que o Criador deixou para nós. Quais são esses alimentos? Especialmente as frutas. Então, a fruta é um tipo de alimento que você pode colher e comer. Você não precisa cozinhar, você não precisa fazer nada, né? A maioria das frutas você come sem precisar às vezes nem de uma faca para descascar, né? Você mesmo consegue já, muitas já são comidas também com a própria casca. Então é um tipo de alimento totalmente saudável, totalmente pronto. Esse alimento é super bem-vindo para a nossa saúde. Então sempre que você estiver ingerindo uma fruta, e especialmente se for uma fruta cultivada de uma forma que não tenha agrotóxicos, que seja orgânica, você vai ter grandes benefícios para a sua saúde. Ingira pelo menos umas 7 porções de fruta ao dia. É muito, mas se você fizer isso, você vai colher muitos benefícios. Por quê? As frutas são os alimentos mais ricos em vitaminas que nós temos. Então, a vitamina A está presente nos alimentos de cor amarela, de cor laranja. C está presente nas frutas cítricas, no mamão, na goiaba, né? E, entre outros, na cerola, muito rica em vitamina C. Nós temos a vitamina E presente também nos alimentos oleaginosos, né? Rico em óleos, né? Então, nas castanhas, no abacate, dentre outros. Então, as vitaminas, eu não falei das vitaminas do complexo B, né, porque são muitos tipos de vitamina do complexo B, mas que também tem nas frutas, tem nos alimentos, e a vitamina D eu já falei que é o sol, né, a principal fonte é o sol. Nas frutas nós já temos um alimento pronto, então nós temos ali a frutose, que dá o sabor doce da fruta, mas nós também temos a fibra, que vai neutralizar o efeito às vezes maléfico do excesso de frutose. Então, por exemplo, a gente tem algumas pessoas que defendem que as frutas não são saudáveis porque ela tem muito açúcar, ela tem muito frutose. Porém, eu não penso assim. Por quê? A fruta, quando ela é ingerida na sua forma natural, sem processar, você vai ingerir junto com a frutose, você vai ingerir também fibras, minerais. Então, o todo dela é muito benéfico. Agora, se você separar da fruta apenas o suco ou o sumo e retirar as fibras, realmente você vai ter uma perda grande por causa da perda das fibras. Por isso, você deve sempre ingerir, né, sempre que possível, ingira a fruta completa. Ingira ela com as fibras. Por exemplo, você pode comer a laranja com bagaço. Você, em vez de chupar apenas o caldo da laranja, casca a laranja, corta ela e coma ela, como os gomos da laranja. Você vai estar ingerindo fibras ali junto, certo? Quando você for comer a maçã, se você tiver condições, né, lave bem a maçã, faça um processo, né, para você tirar o excesso de agrotóxico dela, coma
ela com a casca. Por quê? Você aumenta a quantidade de fibras, né? E quando você separa o suco, você então perde esse efeito benéfico, e aí a fruta pode sim trazer malefícios, que é elevar o seu nível de glicose no sangue. Então, se você come a fruta sem a fibra, você vai ter um pico de glicose e, consequentemente, um pico de insulina, e isso, sendo um hábito, vai colaborar para a inflamação do seu corpo e pode, às vezes, levar você à resistência à insulina e até uma diabetes. Então, ingira as frutas da forma correta, que você vai ter grandes benefícios. Então, como eu disse, as frutas são alimentos prontos, benéficos, quando consumidos na forma in natura. Então, opte sempre por essa forma de ingerir as frutas, né? Temos também os vegetais frescos, as folhas. Gente, folha verde é algo fantástico para a nossa saúde. As folhas verdes, elas são ricas em magnésio, são ricas em cálcio, são ricas em ferro. Você pode usar uma grande quantidade de folha verde no seu dia a dia. Isso vai te trazer grandes benefícios e não vai te prejudicar. Porque as folhas também têm grande quantidade de fibra e vai ajudar o seu intestino, né, a formar o bolo intestinal e você não ter constipação. Então, ingira grande quantidade de folhas também. Os cereais que nós temos à disposição, então eles têm grande quantidade de proteínas, né? Os cereais têm uma quantidade alta de proteína e também grande quantidade de carboidrato. Se usados na forma natural, sem processar, sem retirar as fibras deles, né? Por exemplo, você optar pelo arroz integral em vez de um arroz refinado, você vai ter muitos benefícios também. Então, o feijão, a gente sempre usa ele integral, né, com a casca. Então, os cereais, eles também são muito importantes fontes de proteína e de carboidrato na nossa alimentação. Se você já compra o cereal refinado, tipo uma farinha de trigo refinada, um arroz branco, né, que ele já passou pelo processo de refinamento, você perde nutrientes essenciais para o seu organismo, você perde fibra e isso é um prejuízo para a nossa saúde. Então, quanto mais você ingerir o alimento no formato natural, você vai ter mais benefícios e mais ganho para a sua saúde. Por isso, o foco é saúde natural. E sobre as carnes? As carnes são uma boa fonte de proteína também. Não sou contra o uso da carne, porém, nós precisamos lembrar, né, estar atentos, que pesquisas mostram que a carne também são um grande potencial inflamatório para o nosso organismo por causa da liberação de radicais livres durante o processo de digestão delas. Com isso é melhor você fazer um uso moderado das carnes, né? Não usar em grande quantidade ou o tempo todo. Então, reduza e use de boa qualidade, né? Procure carnes mais magras, que você vai ter um benefício melhor. E também a origem da carne é importante, né? Se você tem condições de comer um frango caipira que foi criado ali comendo vegetais, comendo grama, comendo milho, ele vai ter muito mais nutrição do que um frango criado numa granja que tem adição de hormônio na sua alimentação. Então, a procedência do alimento também diz muito sobre a nutrição que ele pode proporcionar para você. Pensando nisso, eu falei aquilo que é bom dos alimentos, né? Então, o que nós devemos evitar? O que é realmente prejudicial ao nosso organismo, que já tem muitas pesquisas demonstrando isso. Nós devemos evitar todos os alimentos ricos em açúcar. O açúcar refinado, principalmente, ele é muito inflamatório para o nosso corpo. Mas não é só o açúcar branco que você adoça a comida que faz mal para o seu corpo. É também todo o açúcar presente nos carboidratos que nós conhecemos, como o açúcar presente na farinha branca, na farinha de trigo, no arroz branco, na maisena, no polvilho. Por quê? Porque todo o excesso de carboidrato vai causar no seu organismo picos de glicose ou picos de insulina, porque os carboidratos processados, os carboidratos refinados, eles são absorvidos muito rapidamente quando você come. Ele é absorvido muito rapidamente, causa um pico de glicemia, que gera um pico de insulina, e isso, sendo um hábito,
vai trazer um grande problema para a sua saúde. Então, por que uma pessoa se torna diabética? Tem a ver com esse hábito ao longo do tempo, onde a pessoa ingere grande quantidade de carboidratos, principalmente carboidratos refinados. Evite sempre carboidratos refinados, evite sempre açúcares. Outra coisa que devemos evitar são os alimentos processados, né? Como eu já falei, tudo aquilo que você tem que gastar muito tempo para desembalar não vai fazer bem para sua saúde. Evite tudo que já vem semi-pronto dos mercados, evite a comida de fast food, porque normalmente são muito ricos em carboidratos refinados, são muito ricos em gorduras e são muito inflamatórios. Então, evite esses alimentos muito processados. Evite também gorduras ruins, que eu chamo, que são as gorduras do tipo óleo de soja, gorduras saturadas também de origem animal em excesso. O nosso corpo precisa de gordura, precisa de gorduras boas, só que a gente precisa saber escolher. Então, escolha uma boa gordura para sua alimentação. Então, eu, por exemplo, eu gosto de optar pelo azeite de oliva e pelo óleo de coco no meu dia a dia para cozinhar. Para os alimentos doces, eu acho uma delícia usar o óleo de coco, né, para fazer um bolo, para fazer um ovo mexido. No cuscuz, eu gosto muito de usar o óleo de coco. Para alimentos tipo carne, arroz, feijão, eu gosto de cozinhar com o azeite de oliva, que apesar de, quando aquecido, perde alguns nutrientes, mas ainda é muitas vezes melhor do que o óleo de soja. Então, é mais caro? É. Mas ao longo do tempo, faz diferença na saúde. Você vai ter um corpo menos inflamado e mais capaz de lutar pela sua saúde, pela regeneração do seu corpo. Nós já falamos das gorduras, dos carboidratos e das proteínas. Então, fica aí atento, né? É muito importante evitar refrigerantes, porque são ricos em açúcares, são ricos em sódio, corantes e conservantes, né? Evite sorvetes também, porque são ricos em gorduras ruins para o seu corpo, rico em açúcar e por aí vai. Evite alimentos de leite, derivados, que na maioria das vezes são inflamatórios para o nosso corpo, principalmente porque nós, na idade adulta, não temos mais a enzima necessária para a digestão dos leites e derivados. Então aquilo começa a demorar a digerir, você vai formar gases, ou pode ter diarreia, ou pode ter um intestino preso, tudo por estar usando sempre, né, leite e derivados. Evite glúten, que tem sido uma proteína do trigo porque como o trigo tem sido muito processado, muito trabalhado geneticamente, essa grande quantidade de glúten presente na farinha de trigo tem causado muitas alergias e intolerâncias. Evite também. Então, essas são algumas dicas de hoje. Coloque as suas dúvidas no comentário. Se você tiver alguma dúvida específica para sugerir um vídeo, você coloca no comentário que estaremos depois fazendo um novo vídeo. Então, muito obrigada, até mais!